um convite à leitura feita com os olhos e com o coração. Convido você a conhecer o trabalho da incansável transformadora de mundos, Elisama Santos. Tenho o privilégio de testemunhar a potência da sua fala desde que passou a contribuir para a vida familiar das pessoas. Tenho muito orgulho dela. Tenho uma alegria infinita de pensar que uma mulher negra, advogada, nordestina do interior da Bahia, casada e mãe de 2 filhos, se fez referência na capacidade de conversar sobre criação de filhos e cultura não violenta nas relações humanas. Ela é uma mulher que se assume em sua inteireza, em suas dificuldades reais e nunca em uma imagem ideal de quem está ali para ensinar o outro a ser feliz. Seu livro é a antítese da autoajuda fácil. Faz perguntas para serem respondidas pelas histórias humanas individuais, respeitando as subjetividades que são o nosso maior tesouro. Por isso, espere ser surpreendido por essa leitura. Eu sugiro, inclusive, que você preste atenção aos seus próprios sentimentos, quando algum trecho específico do livro chamar sua atenção. Esses serão os momentos em que você será mobilizado, não necessariamente por uma sensação de alegria. Desconstruir os aprendizados de uma vida pode ser muito mais desafiador do que parece, o que não quer dizer que seja impossível. Pode doer, pode dar raiva, você pode ter medo, culpa, arrependimento. Pode sentir que na sua infância seus pais não agiram como você gostaria. Pode dar vontade de fazer tudo diferente na sua vida a partir deste minuto. Fique em paz com cada um desses sentimentos. São todos, sem exceção, parte da aventura de estarmos vivos. Ninguém escapa de nenhum deles quando a travessia é corajosa. A não violência como padrão das relações familiares ainda é um movimento inovador, por mais paradoxal que isso possa parecer. Não existe nenhuma mãe ou nenhum pai que tenha vivido aceitação social ampla, geral e irrestrita por decidir não bater nos filhos, o mais básico deste paradigma que Elisama retrata nas páginas a seguir. Cuide de você, das suas sensações durante a leitura. Cuide da sua capacidade de resistir às falas alheias que questionarão a sua escolha de educar sem violência. E comece a ler de coração aberto, porque é assim que Elisama vive, escreve e conversa com gente do país inteiro. Finalmente, eu afirmo e reafirmo: Elisama é um fenômeno que merece ser lido, abraçado, gargalhado. Eu gargalho muito com ela, porque ela é também o sorriso maiúsculo que desafia a mesmice e encontra um jeito maravilhoso de abraçar quem está por perto. Eu convido você a ser abraçado pelas palavras certeiras, honestas e sempre úteis de Elisama, e a abrir seu coração para sentir a capacidade que ela tem de ser uma das operárias deste mundo novo, que pessoas como você, ela e eu queremos construir. Obrigado, Elis, por este livro. Eu vou me assentar também aqui na poltrona, abrir o livro e aprender um tanto contigo. Um abraço para você, leitora ou leitor. Felicidades no caminho da humanidade que merecemos resgatar em nós. Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo terapeuta familiar de casais e grupos. Psicólogo do programa Encontro com Fátima. Bernardes. Para início de conversa. As conversas que tenho com pais, de uma forma geral, iniciam de um jeito muito parecido. Eles dizem saber que palmadas, gritos, castigos físicos e psicológicos não são a melhor forma de educar, mas simplesmente não encontram outro caminho para resolverem os entraves diários. Não acredito que alguém bata nos filhos por prazer e grite buscando uma satisfação pessoal. Todos queremos viver de maneira harmoniosa, tendo a conversa como base das nossas relações, de maneira que o ambiente familiar seja tranquilo e acolhedor. Digo todos assim, generalizando, porque a conexão é uma necessidade humana básica. Acontece que, entre esse querer tão verdadeiro e honesto e a prática, há uma distância maior do que gostaríamos.
No dia a dia, as crianças não seguem o script nem colaboram tão facilmente quanto gostaríamos. Na prática, os desafios começam antes mesmo que estejamos realmente despertos e terminam algumas horas depois de gastarmos a nossa última gota de paciência. Diante da reclamação para não colocar o tênis, da briga entre irmãos, da mordida dada no coleguinha, do escândalo no shopping ou no supermercado, da mentira sobre a nota na prova de matemática e de tantos outros problemas que surgem em uma velocidade assustadora, como agir? Como equilibrar a assertividade e a leveza, o amor e a firmeza? Como não cair nos velhos padrões de gritos e ameaças? Como não repetir o comportamento que tanto repelimos e que, conscientemente, concordamos não ser a melhor alternativa? Ouço esses questionamentos em quase todas as consultorias, workshops e palestras que ofereço. Eu também já me fiz essas perguntas inúmeras vezes. Foram elas que me guiaram até aqui e é a partir delas que este livro nasce e se desenvolve. É para respondê-las que ele existe. A ideia de que educação é sinônimo de punição nos é passada ainda muito crianças, por isso é normal que tenhamos dificuldade em fazer de outra maneira. Recentemente, uma amiguinha do meu filho veio lhe mostrar a cadela recém-chegada em casa. Quando o animalzinho animado e feliz pulou em meu pequeno, a sua amiga rapidamente puxou a filhote, deu 2 tapas e gritou: Não pode! Sorrindo, do jeito mais amável que pude após o susto, pedi que não batesse nela. Mas ela tem que obedecer, tia. É nessa conjuntura social que vivemos. Nela fomos educados e, principalmente, dentro dela educamos os nossos filhos. A violência na educação é normatizada e naturalizada a ponto de uma criança de menos de 8 anos já ter interiorizado que a forma mais eficaz de conseguir a obediência é batendo. Esse é o nosso padrão e essas são as atitudes pelas quais seremos cobrados por quem nos cerca. Quando decidi educar sem palmadas, não imaginei que seria algo tão desafiador, que seria necessário mais que boa vontade e desejo para cumprir a minha promessa interna de fazer diferente. Seriam necessárias, além de uma intensa mudança na minha forma de ver a mim mesma e aos meus filhos, ferramentas práticas para serem utilizadas nos momentos de conflito. Este livro é uma junção do que aprendi em meus anos de estudo, pesquisa, vivência, prática e trocas com outros pais e outras mães. Uma mistura de disciplina positiva, comunicação não violenta, atenção plena e inteligência emocional. Formas de agir, falar e ouvir que transformam as relações fazem acreditar que educar sem violência é possível e nos permitem alinhar as nossas intenções com as nossas ações. Nas próximas páginas, dividirei com você exemplos de famílias que aconselhei e com quem tive o prazer de trabalhar, alterando os nomes para preservar a identidade. E também contarei histórias minhas para que a teoria saia do papel e ganhe vida, para que cada reflexão possa ser aplicada imediatamente. Elas estarão em destaque nos capítulos, para que sejam facilmente encontradas em consultas futuras. Torço para que você consiga encontrar o seu jeito, passo e ritmo para implementar mudanças significativas em sua rotina, e que o equilíbrio, a tranquilidade e a conexão estejam cada vez mais presentes em nossos dias. Um abraço apertado, Elisama Santos. Nós, pais e mães, amamos os nossos filhos. Em meus anos de consultora em educação e nos vários contatos que faço diariamente pela internet, jamais conheci quem não guardasse em si um amor enorme por eles. Há em nós vontade de acertar e de que elas sejam felizes. Observo, no entanto, que a lida diária, com os seus imensos desafios, empurra-nos em ciclos de autoritarismo, permissividade para compensar os momentos de autoritarismo e culpa. Na sociedade moderna somos excessivamente sobrecarregados. Casa, trabalho, escola, alimentação, roupas que cabiam perfeitamente ontem e hoje não mais fecham os botões. Uma pressa constante e a intensa sensação de que não temos tempo suficiente para fazer o que seja.
Baseado em sua rotina, você pode afirmar que o imenso amor que sente chega ao seu filho? Você acredita que nas interações, nas falas, nas pequenas e grandes tarefas realizadas diariamente, o seu amor é transmitido, dando ao seu filho a real noção do lugar que ocupa em sua vida? Para a maior parte dos pais que conheço, a resposta é não. E antes que passe a impressão de que consigo transmitir o meu amor sempre, afirmo apenas que tento, que é o meu maior compromisso, um esforço diário de alinhar as minhas intenções e atitudes. Se não nos falta amor e vontade de ofertar o melhor, o que falta então? Falta inteligência emocional para reconhecermos e lidarmos com as nossas limitações, sentimentos e necessidades antes de lidarmos com as dos filhos. E não a temos porque a educação tradicional, focada no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, na obediência e na supremacia parental sobre as crianças, não nos ajudou a desenvolvê-la. Não quero dizer que os nossos pais foram insuficientes em sua missão. Eles ofertaram o melhor que podiam, com os conhecimentos que tinham. Cada acerto e erro no caminho nos trouxe exatamente ao lugar em que estamos, e é incoerente amar quem somos sem dar a eles os devidos créditos. Não lhes faltou amor por nós, assim como não nos falta aos nossos filhos. Honrar o esforço de nossos pais, porém, não significa repetir os seus passos. O mundo mudou. Temos ao nosso dispor mais informações e possibilidades do que jamais tiveram. Diante de uma sociedade assustadoramente intolerante, adoecida física e emocionalmente, fica claro que o foco da nossa educação deve sair do puro aprendizado da matemática, física e português, para o aprendizado da empatia, das habilidades sociais e do autoconhecimento. Queremos filhos educados, saudáveis e felizes, mas os nossos métodos educacionais são baseados em punições, críticas, ameaças e humilhação, o que se mostra claramente incoerente. A nossa forma tradicional de educar está ultrapassada. Pessoas da mesma geração que a minha foram educadas para um mundo que já não existe, baseados em crenças que já não fazem sentido. Quando éramos crianças, a informação valia ouro. Formação superior e boa escola eram garantia de um futuro bem-sucedido. Nossos pais acreditavam que, quanto mais informação tivéssemos, maiores as nossas chances de sermos adultos realizados. Lembro que quando uma professora solicitava uma redação sobre determinado tema, eu ia para a biblioteca para pesquisar. Se a tarefa escolar viesse acompanhada do aviso indicar mais de uma fonte, seriam 2 ou mais idas à biblioteca municipal para encontrar nos livros algo relacionado ao solicitado. Fazia tudo à mão, em papel pautado ou em grandes folhas de cartolina. A informação era algo restrito a poucos, guardada em livros empoeirados, supervisionada por adultos que não nos permitiam conversar ou rir. Cresci e surgiu a internet, o Google, e de repente a informação passou a circular de maneira frenética, a estar disponível livremente em milhares de páginas virtuais que podem ser acessadas em segundos. O mundo mudou rapidamente e agora, com o excesso de informação, precisamos de filtros. Precisamos selecionar o que realmente nos serve. Precisamos de mais do que saber calcular e diferenciar os verbos transitivos diretos e indiretos. Precisamos de autoconhecimento. Saber reconhecer os próprios sentimentos e emoções e a forma de lidar com eles pode ser o grande diferencial para uma vida plena e feliz. Não o feliz como sinônimo de ausência de tristezas, mas o feliz de quem sabe acolher as próprias angústias e decepções e ter resiliência suficiente para recomeçar depois das quedas. Nunca nos foi ofertado tanto. Vivemos hoje em um mundo em que sobram opções de diversão, comida, roupas, música. No entanto, toda essa oferta não nos tornou mais felizes, satisfeitos ou realizados. Somos uma sociedade adoecida emocional e fisicamente. Fomos ensinados a obedecer aos nossos pais,
mas não fomos ensinados a reconhecer as nossas necessidades. Fomos ensinados a agradar o outro, mas não fomos ensinados a nomear o que sentimos. A educação tradicional nos direciona para fora de nós mesmos. Aprendemos a lidar com o mundo exterior, mas nada nos é ensinado sobre o fantástico e misterioso mundo interior. Nele, precisamos nos aventurar sozinhos. Ensinamos aos nossos filhos o que é uma faca, mas não os ensinamos a lidar com a raiva, que pode ferir muito mais. Em uma época em que as profissões que mais crescem são focadas em desenvolvimento pessoal e palavras como propósito e autoconhecimento circulam até mesmo no meio científico, fica claro que conhecer a si mesmo é essencial para a saúde física e mental do indivíduo. Enquanto vemos adultos embarcando em jornadas para se encontrarem, há de se pensar em uma forma de educar que não permita que as crianças se percam de si mesmas. Não existem apenas a permissividade e o autoritarismo como métodos educacionais, mas caminhos que equilibram os dois. Nos próximos tópicos, vamos analisar por que buscar novas formas de educar. Por que abandonar o autoritarismo? Ana e Mateus. Iniciamos aquele workshop como os demais, com as apresentações. Cada participante falava seu nome e o motivo de estar, em uma manhã de sábado, sentado em uma sala conversando sobre educação de filhos. Na sua vez, Ana iniciou uma fala agitada. Contou sobre o filho, Mateus, de 4 anos, que a desafiava enormemente. Ela era uma mãe autoritária, na maior parte do tempo. Gritava as ordens dentro de casa, e por mais que as lembranças dos gritos e palmadas que recebera na infância lhe doessem muito, não conseguia sair desse padrão. A relação com a criança estava insustentável, visto que o pequeno tinha uma personalidade que não negava o enfrentamento. As palmadas e os castigos passaram a ser uma rotina. Ela sentia que estava perdendo o controle sobre o filho, sensação que fazia com que se tornasse ainda mais impaciente e violenta. As lágrimas rolavam enquanto descrevia a dor que a realidade lhe trazia. As ordens e a firmeza excessiva que utilizava na educação do pequeno Mateus apenas aumentavam a resistência dele para tudo o que ela solicitava. E essa resistência aumentava o cansaço e diminuía a paciência de Ana, tornando-a ainda mais autoritária. Um ciclo pouco saudável para ambos. Tradicionalmente, a relação de pais e filhos é baseada em poder e controle. A obediência é a busca suprema. Esperamos que a criança haja como determinamos, que coma no instante em que determinamos, os alimentos que determinamos e na quantidade que determinamos. Pais estão acima dos filhos e, por isso, os quereres e vontades deles não interessam nem devem ser considerados. Conversar, acolher e entender só são uma opção enquanto a criança está boazinha. A obediência não estimula a responsabilidade, não expande o senso crítico e a autonomia. Seres obedientes dependem de alguém que lhes diga o que é certo e bom e usam o "fiz o que o chefe mandou" como justificativa para atos que podem inclusive ferir a sua ética e seus valores. O conceito de obediência traz consigo impotência. Considero muito triste que ainda sigamos criando agentes de manutenção do mundo tal como o conhecemos. Vivemos um preocupante momento social, e a passividade que nos assola é, sem dúvida, fruto dessa educação que nos reduz a meros executores de ordens, inicialmente dos pais, depois dos professores, chefes e políticos. Enquanto a obediência pressupõe uma relação de hierarquia e desigualdade, na qual um se coloca em lugar de superioridade e o outro de submissão, a cooperação parte do princípio de que somos igualmente dignos. Enquanto a obediência desconsidera as vontades, sentimentos e necessidades do outro, a cooperação considera as necessidades de todos, entendendo que somos semelhantes. Há outro ponto que merece a nossa atenção.
Os filhos crescem e somos, em consequência, demitidos do cargo de administradores da vida deles. Com sorte, dependendo da relação que criamos ao longo da infância, somos contratados para o posto de consultores. A nossa opinião passa a ser apenas isso, uma opinião. E é nesse momento que o autoritarismo mostra a sua fragilidade. A maioria de nós mentiu para os pais. Eles conhecem partes da nossa adolescência porque não havia na relação abertura para conversar sobre tudo o que acontecia. Ninguém contrata um consultor que quer mandar na empresa, menospreza as opiniões do proprietário e desconsidera os seus anseios e dúvidas. Enquanto temos crianças que se assustam e têm medo das ameaças e dos castigos, pode ser que se consiga a tão falada obediência. Mas a infância dura apenas 12 anos. Enquanto a obediência pressupõe uma relação de hierarquia e desigualdade, na qual um se coloca em lugar de superioridade e o outro de submissão, a cooperação parte do princípio de que somos igualmente dignos. Quando pergunto aos pais e às mães se querem que seus filhos tenham a mesma relação que eles têm com os próprios pais, a resposta é unânime: não. Por mais amor e respeito que tenham por quem lhes educou e cuidou, desejam que os filhos sejam mais próximos, que lhes contem mais sobre o dia e sobre a própria vida, que lhes peçam a opinião e o colo quando precisarem. Essa relação de amizade e companheirismo não se conquista com ordens e autoritarismo. Intimidade é porta que se abre por dentro, e é impossível forçar a entrada. Ana saiu do workshop com a apostila cheia de anotações. Percebeu que, em sua ansiedade por controle, ouvia muito pouco o filho. Notou também que as brincadeiras e gargalhadas haviam ficado na fase de bebê, que as obrigações do dia a dia a haviam endurecido. Decidiu mudar a forma de fazer pedidos, criar um quadro de rotina e separar um horário diário para a criança. Com todas as principais queixas anotadas em um papel e em um momento emocionalmente mais tranquilo, pôde notar que era também muito dura consigo mesma. Permitir-se olhar com bondade amorosa para a própria realidade fez com que percebesse que o papel de dizer quem o filho deveria ser, como deveria agir, além de determinar todos os seus passos, era exaustivo demais. Um tempo depois, me enviou uma mensagem dizendo que muita coisa mudara. Os dias difíceis ainda existiam, claro, mas com bem menos frequência, e que, desde aquele sábado ensolarado, não havia dado mais nenhuma palmada na criança. Eu celebrei. Por que abandonar a permissividade? Marina e Luísa. Marina me procurou preocupada com os comportamentos da filha, Luísa, de 5 anos. A menina tinha pouca tolerância ao desconforto e à dor e chorava por horas seguidas quando contrariada. Por vezes gritava e atirava os objetos longe. Ela me contou que ver a filha chorando doía demais e que preferia atender a todos os desejos da criança, sempre que fosse possível, a ter de lidar com as consequências da negativa. Com a missão de evitar a dor e as frustrações da filha, a rotina da Marina tornou-se emocionalmente insustentável, muito além do cansaço que sabia que impunha a si mesma ao assumir uma missão impossível. Ela começou a se preocupar com a fragilidade emocional que a criança demonstrava. Quanto mais evitava as frustrações, menos capaz a menina se tornava de lidar com as poucas que experimentava. Entravam então em um ciclo pouco saudável para ambas. Utilizo a palavra igualdade na educação dos filhos e, por vezes, sou mal interpretada. Somos semelhantes por sermos humanos que sentem e têm necessidades que se aproximam. Lembrar disso é essencial para conseguirmos ir além dos rótulos e nos comunicarmos compassivamente com eles. No entanto, não podemos nos esquecer de que somos diferentes em nossa experiência de vida, nas responsabilidades e que as crianças não são capazes de cuidar de si sozinhas. As regras e os acordos familiares são essenciais para um desenvolvimento seguro e sadio. Crianças acham que são o centro do mundo, e não estou embutindo julgamentos nessa frase. Isso não é bom ou ruim
Simplesmente é, faz parte do desenvolvimento. É papel do adulto mostrar para a criança que ela é importante em sua conjuntura familiar, que conta dentro daquela comunidade, que é aceita e querida, mas que não é o centro do mundo, e sim uma parte especial dele, como todos somos. Todos, por vezes, com a intenção de acolher, de preservar a sua autoestima e demonstrar respeito, colocamos a criança no centro das nossas prioridades e decisões. E prolongamos uma crença que deveria existir apenas em uma determinada fase da vida. Respeitar o querer não quer dizer atendê-lo. Acolher o choro não significa evitar o choro a qualquer custo. As pequenas frustrações que vivenciamos na infância são uma oportunidade de fortalecermos os músculos da resiliência para as inevitáveis frustrações que virão no futuro. A angústia, a tristeza, o luto, a decepção e tantos outros sentimentos que sempre consideramos ruins fazem parte da vida de qualquer ser humano. Criar um mundo cor-de-rosa, cercado de almofadas e enfeitado com unicórnios, não prepara as crianças para a realidade que encontrarão na vida adulta. A briga com o parceiro ou a parceira amorosa, a demissão do emprego dos sonhos, a perda de um ente querido, que pode inclusive ser um de nós. Viver dói, mas isso não precisa necessariamente ser um problema. Ensinar que as dores fazem parte da vida, apresentando ferramentas para lidar com elas, é preparar adultos fortes. Assim que encerramos a nossa conversa, Marina teve a primeira oportunidade de aplicar o que falamos, os limites empáticos. A pequena Luísa queria comer antes do almoço o chocolate que ganhou da avó. Em condições normais, a mãe permitiria, para não lidar com o choro e os gritos da filha. Dessa vez manteve-se firme. Agachou à altura da pequena e informou que poderia comer assim que almoçasse. A menina chorou, como já era esperado. Marina nomeou o sentimento, dizendo que imaginava que Luísa estava frustrada, porque queria muito o chocolate, e que ela também se sentiria como a filha, se estivesse na mesma situação. Os gritos e choros permaneceram, e a mãe apenas se colocou à disposição de Luísa, para acolhê-la caso a menina quisesse. Após quase 40 minutos, a menina pediu um abraço. Marina abraçou a filha da maneira mais acolhedora que pôde, limpou o rosto molhado de lágrimas e a convidou para almoçar. Apesar de ter experimentado sentimentos como angústia e medo durante o episódio, ela percebeu que era capaz de equilibrar a assertividade e a empatia na relação com a filha. Com o tempo, as explosões emocionais da Luísa tornaram-se menos frequentes, e a permissividade deixou de ser a regra na família. Respeitar o querer não quer dizer atendê-lo. Acolher o choro não significa evitar o choro a qualquer custo. As habilidades desejadas. Peço aos pais e às mães, no início dos treinamentos que dou pelo país, que façam uma lista com as habilidades que desejam ver em seus filhos no futuro. Quem é o adulto que você deseja ver? É interessante que, ao fazer isso, a maioria dos participantes congela. Ouço frases como: "Nossa, que difícil responder", ou "Eu nunca pensei sobre isso". A nossa educação é imediatista, por isso enxergamos apenas o presente, esquecendo que estamos educando seres que sairão de casa em breve, cuidando de si e da própria vida sozinhos. Vivi na casa dos meus pais até os 17 anos, quando mudei de cidade para cursar o ensino superior. De lá para cá, nunca mais voltei. A expectativa de vida do brasileiro é de aproximadamente 76 anos. Se eu viver até essa idade, cerca de 22% da minha vida terá sido com os meus pais, menos de um quarto. Passamos a maior parte do tempo pensando em formas de conseguir que os filhos façam o que desejamos, nos ouçam, sigam as nossas regras, e nos esquecemos de que essa convivência é muito pequena diante de todo o caminho que percorrerão sem nós. Ter filhos que colaboram, cumprem as regras da casa, respeitam os mais velhos e os vizinhos é realmente maravilhoso.
E não estou dizendo que não devemos buscar alcançar esses objetivos. Apenas quero lembrar-lhe que esses não devem ser os únicos objetivos. A vida vai muito além dos anos que os filhos passarão sob a nossa supervisão. Como estamos preparando as crianças e os jovens para os anos que seguirão longe de nós? Estamos pensando nas habilidades que desejamos ver neles no futuro? Costumo dizer que plantamos limão e desejamos de todo o coração colher lindas, doces e suculentas melancias. A nossa forma de educar tem ensinado as habilidades que buscamos ver? Estamos nutrindo o nosso solo com tudo o que as nossas sementinhas precisam? Estamos ensinando os filhos a negociar e a respeitar os próprios sentimentos e necessidades? Se hoje, neste exato instante, você fizesse uma lista das características do adulto que sonha que o seu filho seja, não profissionalmente, mas como ser humano, e, logo após, lhe pedisse para listar os comportamentos que habitualmente tem com ele, acredita que a segunda lista levaria o seu filho à primeira? As atitudes que você tem hoje são coerentes com o adulto que deseja ver amanhã? Não é fácil pensar assim, sobretudo porque estamos habituados a pensar que a única fase realmente importante da vida é a idade adulta. Desrespeitamos as crianças, os adolescentes e, posteriormente, os idosos. Esquecemos, no entanto, que todas as fases são importantes e que os adultos que somos são fruto das crianças que fomos. Sigmund Freud dizia que passamos a vida adulta lidando com os resíduos do que vivemos na infância. Não acredito que podemos educar seres livres de feridas emocionais e dores resultantes da educação que receberam. Por mais esforço que façamos, temos as nossas próprias feridas emocionais e elas interferem na forma de educar. Mas acredito que, quanto mais temos consciência de nós mesmos e da nossa forma de lidar com essas feridas, maiores são as nossas chances de alinharmos a educação que ofertamos com os adultos que desejamos ver. É na infância que os filhos aprendem quem são e começam a traçar a personalidade dos adultos, que serão. A maioria de nossas crenças, dos nossos votos e das histórias que contamos a nós mesmos veio da infância. Foi lá que aprendemos a nos relacionar com nós mesmos e com o mundo. Foi na infância que você aprendeu o olhar que lança sobre si. Foi lá que aprendeu a lidar com os próprios erros, com os conflitos que surgem em suas relações. É na infância que os filhos aprendem quem são e começam a traçar a personalidade dos adultos que serão. Não digo de forma alguma que o nosso comportamento é determinante na vida dos filhos, já que outras variáveis entram nessa equação, e o mesmo acontecimento pode ter repercussões diferentes em pessoas diferentes. Porém, nosso comportamento é extremamente importante na formação da personalidade dos filhos. Peter Drucker, o mais reconhecido pensador sobre a globalização e a administração moderna, dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Como criaremos o futuro que desejamos se não olhamos para ele? Por isso, considero essencial sair do imediatismo da educação e pensá-la a longo prazo. Educação a longo prazo. Miguel e a raiva. Miguel, meu filho mais velho, quando tinha por volta de 2 anos de idade, me batia quando ficava bravo. Ouvi de quase todas as pessoas próximas que eu deveria bater nele para que entendesse que bater dói. Nunca segui o conselho, apesar de sentir vontade inúmeras vezes, porque considerava incoerente bater para ensinar a não bater. Tenho uma forte tendência à agressividade e já me envolvi em brigas na escola mais de uma vez. Desejava que meu filho aprendesse a lidar com a própria raiva, algo muito mais profundo do que simplesmente ter medo de me bater. Apresentei formas de lidar com o sentimento. Falaremos delas mais profundamente no capítulo 2. E perseverando, ele aprendeu. Aos 4 anos, após um desentendimento com um coleguinha da escola, ele chegou em casa e tivemos a seguinte conversa. Ele me pirraçou, mamãe, muito. Puxa, filho, imagino que você ficou muito bravo, né? Fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, que fiquei com vontade de quebrar o osso dele.
Nossa, muita raiva mesmo. E o que você fez? Eu se afastei. Sair do imediatismo habitual e buscar alinhar o futuro com as nossas atitudes presentes é isso. É lembrar que, muito além de lidar comigo, hoje, meu filho conviverá com uma infinidade de pessoas. Como disse anteriormente, lembrar da educação a longo prazo, quando estamos em um momento de crise, não é fácil, mas sim um esforço diário que é muito valioso. A responsabilidade social e os países mais felizes. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser piloto de avião. É, filho, que bacana. E por que você quer ser piloto de avião? Porque é muito legal, né, mãe? É legal, sim. Você já pensou no tanto que o piloto de avião ajuda as pessoas? É uma profissão que cuida de um monte de gente. A profissão que a gente escolhe não é só para a gente, tem que contribuir para a vida das pessoas. Ele leva as pessoas para um monte de lugares. Eu vou ajudar um monte de gente quando eu crescer. Essa conversa aconteceu na casa de uma amiga, entre ela e o filho de 7 anos. Às vezes esquecemos, mas vivemos em sociedade. A sociedade é a família da nossa família e, como tal, influencia as nossas decisões e é diretamente influenciada por elas. As crianças que hoje educamos desempenharão muitos outros papéis sociais além do de filhos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, chefes. Elas andarão em vários lugares, muitos dos quais talvez nunca possamos conhecer. Estamos educando seres conscientes do seu papel social ou estamos focando apenas em sua carreira profissional? Estamos educando agentes de manutenção ou de transformação do mundo? Educação não violenta não é modismo, não é invenção de uma comunidade hippie bicho grilo, abraçadora de árvores que não pode ser, aplicada no cotidiano. Educação não violenta não é modismo, não é invenção de uma comunidade hippie bicho grilo abraçadora de árvores que não pode ser aplicada no cotidiano. Em 1961, o psicólogo israelense Haim Dinot escreveu sobre educação livre de palmadas, castigos e humilhações. O conceito de inteligência emocional ainda não estava formatado da maneira que o conhecemos, mas Dinot já falava das consequências psicológicas das punições no desenvolvimento humano. No livro Crianças Dinamarquesas, as autoras Jessica Joel Alexander e Iben de Singh Sandal descrevem o estudo que fizeram sobre como a Dinamarca permanece, há mais de 40 anos consecutivos, sendo considerado o país com as pessoas mais felizes do mundo. O segredo está na forma de educar, baseada na empatia e conversa, na qual os castigos físicos são um crime tipificado em lei. É em casa que aprendemos como nos relacionar conosco e com o mundo à nossa volta. E esse aprendizado influencia diretamente nossa atuação em sociedade. Não há forma mais coerente e profunda de aprender a respeitar do que sendo respeitado e vendo o respeito dos pais por si mesmos e pelo outro. Até os 7 anos de idade, a grande maioria das nossas convicções sobre como podemos ser amados e aceitos está construída. É na infância que alicerçamos a construção da nossa ética pessoal. É nela que desenvolvemos os votos e crenças que podem nos guiar ao longo da vida. Cuidar da forma como educamos é cuidar do mundo que receberá esses seres mais conscientes de si. Uma nova linguagem. Os brinquedos da caixa. A minha sogra encontrou uma caixa com bonecos da infância de Isaac, meu marido. As crianças ficaram eufóricas ao verem a pequena fazendinha colorida. Os brinquedos, ressecados pelos mais de 30 anos guardados, começaram a se quebrar à medida que a brincadeira avançava. Em poucos minutos, o pai, nervoso, começou a reclamar e dizer que não sabiam cuidar das coisas. Eu me aproximei e expliquei para os pequenos. Vocês estão muito empolgados com o brinquedo e eu preciso falar uma coisa muito importante. Esses bonequinhos eram do seu pai quando ele era muito pequeno. Trazem lembranças muito gostosas de sentir,
E o papai gostaria que vocês tivessem mais cuidado ao brincar. Pode brincar assim, sem bater um no outro. Falamos um pouco mais sobre brinquedos especiais, e eles compreenderam o que o pai sentia em relação às pequenas peças de plástico que moraram por tanto tempo na caixa. Eles se conectaram à humanidade do pai e atenderam ao meu pedido. A nossa forma habitual de falar nos distancia mais do que aproxima. A nossa linguagem é baseada na dor, na vergonha, na humilhação, na culpa, e por isso ela é bem pouco eficaz. Queremos conexão e tentamos buscá-la brigando. Queremos proximidade e fazemos chantagem emocional. Marshall Rosenberg, esquematizador da comunicação não violenta, dizia que a maioria dos nossos pedidos é suicida. Suicida porque, da forma como os fazemos, minimizamos as chances de sermos atendidos. Levantamos constantemente a resistência de quem nos ouve. E, se o ouvinte está resistente ao que falo, certamente não se conectará comigo e não terá vontade de me atender. Falar em vontade de atender o outro na relação de pais e filhos é quase uma afronta, visto que o senso comum acredita que criança não tem querer. Quantas vezes antes de iniciarmos um pedido, pensamos na melhor maneira de fazê-lo? Quantas vezes pensamos nos problemas disciplinares com olhar de curiosidade e buscamos soluções que respeitem as necessidades e os sentimentos de todos? Ou melhor, quando pensamos em nossos sentimentos e necessidades em nosso dia a dia? No dicionário, linguagem significa um meio sistemático de comunicar ideias. Quais sistemas de comunicação estamos criando entre nossos filhos? Que linguagem estamos estabelecendo como a habitual em nossas relações? Um olhar cuidadoso pode nos mostrar o quanto somos corresponsáveis pelos problemas que enfrentamos diariamente. Há que se falar, no entanto, que culpa e responsabilidade são muito diferentes, apesar de muito misturadas no nosso linguajar. Não precisamos da culpa, da sensação de impotência e vergonha que ela nos traz. Precisamos sim do poder de escolha que a responsabilidade nos dá e que utilizaremos como base para uma educação mais conectada e menos imediatista. É a partir dela que criaremos uma nova forma de comunicar as ideias dentro da nossa família. Sobrevivemos, como humanidade, pela nossa capacidade de cooperação e empatia. Somos seres de comunidade, e o pensar no coletivo é algo que nasce em nós, como em todos os outros seres que vivem em grupos. Os nossos filhos querem, tanto quanto nós, viver em paz e harmonia. Apenas não estão dispostos a abrir mão de quem são e do que querem. Estabelecer uma linguagem mais consciente e conectada à nossa essência compassiva diminui as resistências, as nossas e as deles. Palavras podem ser muros ou pontes. A escolha é nossa. Resumo do capítulo. O mundo mudou. Não bastam os conhecimentos externos. O autoconhecimento se mostra cada vez mais importante e necessário. O foco da educação não violenta não é a obediência, mas o desenvolvimento da responsabilidade. O autoritarismo é emocionalmente insustentável, induz a mentira e a desconexão. A permissividade produz crianças pouco resilientes e incapazes de lidar com as frustrações que inevitavelmente acontecerão ao longo da vida. A educação precisa ser pensada a longo prazo. As habilidades que desejamos ver em nossos filhos no futuro devem ser ensinadas e treinadas no presente. Educar sem palmadas não é modismo. O país mais feliz do mundo há 40 anos, a Dinamarca, baseia a educação das crianças em métodos não violentos. Somos corresponsáveis pelos conflitos que vivemos no dia a dia. A linguagem pode contribuir para a conexão